A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez me encontro aqui e já rogando ao Deus Pai, para que possa nos iluminar nessa reflexão, ao qual o Senhor colocou no meu coração. Conto com a ajuda dos irmãos para nós divulgarmos a poderosa palavra de Deus através deste vídeo, amém? É só compartilhar, tá? Se inscreve no canal para ser abençoado e receber, mais palavras como essa. A palavra de Deus nessa tarde se encontra no livro aos Romanos, ou carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, em que diz a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus amados irmãos? Palavra poderosa, palavra que está nos instruindo acerca de que forma nós devemos estarmos se apresentando diante de Deus, e ao mesmo tempo ela também está nos instruindo a não caminhar no ritmo desse mundo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa epístola aos Romanos, ele vai rogar, queridos. É interessante que ele vai rogar, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Deus, que é o nosso culto racional. Sabe o que significa isso, queridos? Que não é de qualquer forma e nem de qualquer maneira que nós devemos nos apresentarmos diante de Deus. Sabe, as pessoas acham que não, vou de qualquer forma e de qualquer maneira. Sabe? Acho que Deus, ele não está preocupado com o seu pecado, se foi grande ou pequeno. Não. Não é essa questão aqui que está falando a palavra, mas é a forma, a reverência em que devemos dar ao Senhor e reconhecer o seu senhorio. E apresentar a Deus os nossos corpos como um sacrifício vivo, porque nós sabemos que na antiga aliança havia sacrifícios de animais pelos pecados do povo da época. Então, da mesma forma, devemos apresentar a Deus como um holocausto, queridos, como um sacrifício vivo. Algo que vai ter que ser sem mancha, sem mácula, sabe? Na reverência, na obediência, na sujeição, sabendo que Deus vai receber. Muitas pessoas vão ao culto e não recebe nada, e às vezes sai da mesma forma como entrou, ou até mesmo pior, sabe? O culpado é ele. O culpado somos nós, porque não apresentamos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, que é um culto racional, com raciocínio. Entendamos que Paulo está falando isso aí. Esse é o primordial, é o principal, meu querido e amado irmão. E mais, Paulo, ele vai dizer que nós não devemos se conformar com este mundo. Muitas pessoas se conformam com o mundo que anda na trajetória do mundo. Parece que Jesus mudou. Jesus não mudou, ele é o mesmo. Deus de ontem e de hoje eternamente. Sabe, para Deus, o que eu tenho em mente, sabe, para Deus, a igreja do Senhor, ela tem que se firmar e se confirmar como uma igreja primitiva. Essa é a igreja do Senhor. Não, pastor, mas nós vamos... É crente quadrado demais. Não é quadrado, meu irmão, é querer morar no céu. E é melhor ser quadrado, porque você pode imaginar que o redondo, ele é muito fácil de a gente rolar e cair no abismo.
E um crente quadrado é difícil, irmão. Você já imaginou uma pedra grande quadrada? Tem que ser muitos homens, né, para falar. Mas uma redondinha é rápido demais assim. Paulo está dizendo que não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. A única transformação que nós devemos ter, ou transformados, é exatamente pela renovação do vosso entendimento. E aí Paulo diz, mas para que isso? Sabe para que isso? Para que experimenteis qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus, na minha e na sua vida. Sabe, enquanto você viver na vida que está vivendo, sendo conduzido por esse mundo, você nunca vai saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Muitas pessoas pedem a Deus para ser usado, para ser vaso, para ser cheio do Espírito Santo, para ter os dons do Espírito Santo, mas não se apresenta a Deus como um sacrifício vivo. Mas tem se conformado com esse mundo. E a Bíblia diz que Deus não habita no meio de um povo, Deus, o Espírito Santo de Deus não habita em tempo sujo, é isso que eu queria falar, tá? Perdão novamente. O Espírito Santo de Deus não habita em tempo sujo, sabe? Quando eu me conformo com esse mundo, quando eu sou uma pessoa que me apresenta a Deus de qualquer forma, e o meu culto não é racional, não é com a minha inteligência, e aí acontece o que acontece nas nossas vidas. Então, meus amados irmãos, aprendamos a se apresentar diante de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, mas é de uma maneira em que, no momento, no ato do culto, você possa receber a revelação de Deus pela palavra e até mesmo pelo Espírito Santo, da forma como Deus quer. Porque ele vai dizer aqui, Paulo é bem claro em dizer assim, ó, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É muito interessante isso. Você já parou para pensar nessas três coisas? Boa e perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? É necessário renunciar, é necessário obedecer, é necessário se sujeitar às ordenanças de Deus, à vontade de Deus. Não vos conforme com esse mundo. Você já saiu do mundo. Se é que nós já saímos do mundo. Sabe, para encerrar, eu recebi um áudio hoje muito interessante, um áudio de uma senhora que alguns anos atrás foi membro do meu ministério. E ela chegou para mim em um áudio e disse: Pastor Valdir, a gente nunca deveria ter saído do ministério Assembleia de Deus Grande e Boa, porque nós aprendemos muito com o Senhor. Hoje eu estou aqui por causa das suas pregações, da sua doutrina, da forma rígida como o Senhor pregava. Sabe, o povo não está querendo mais essa pregação, não. Está querendo oba-oba, revelação. Não dá. Tem que ter palavra, irmão. Senão não tem transformação. É muito bom um culto cheio de milagre. É maravilhoso. Mas tem que ter palavra. Se não tem palavra, nós andamos conforme o mundo, ou se conformando com o que o mundo está e com o que o mundo é, e com o que ele dá para nós. É um prato. O mundo é um prato cheio de lentilha. E por causa desse prato que nós absorvemos, nós perdemos a comunhão, né? E a forma que Deus quer que nós sejamos, e até mesmo a salvação. Medite nessa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilha. Dá um like. Se inscreve no meu canal. Muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz ou Shalom Adonai.